João 15, versículo 12 até o 17. Você vai concordar comigo ou não com a seguinte frase. Eu quero, na verdade, saber se você concorda com a frase. Então, eu quero que você pense nessa resposta. Só diga para mim se concorda ou não e tem que ser debate pronto. Tá bom? Vamos fazer uma enquete aqui. Você concorda com a seguinte frase: ame e faça o que você quiser. Ame e faça o que você quiser. Quem concorda? Ninguém concorda? Muito bom, deixa aí guardado. No final do estudo a gente vai falar disso de novo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque hoje em dia, muitos têm uma visão de Deus como se Deus fosse um grande Papai Noel cósmico, né? E que ama todas as pessoas. Deus está sempre disposto a dar presentes para as pessoas. E essas pessoas dizem o seguinte: Deus é amor. Deus não quer ver o nosso mal. Deus não dá ordens. Deus só nos ama. No final todo mundo vai para o céu porque um Deus que ama, Ele não liga para o mal que nós fazemos. Deus nos perdoa. Já ouviu coisas assim? Já falou coisas assim? Talvez. Pensou? Mas será mesmo que amor significa falta de regras? Será que nós podemos nos sentir amados por Deus ou ter plena alegria num relacionamento com Deus, mesmo vivendo em completa desobediência à vontade de Deus? Será mesmo que nós podemos amar e fazer o que nós quisermos? É justamente isso que esse texto trata. O contexto de João 15 é que Jesus está sós com os 11 discípulos e ele diz que eles devem depender dele como se ele fosse uma videira, a videira verdadeira, e eles são os ramos. Isso nós vimos do versículo 1 até 11 com o pastor André semana passada. E a ideia de que se eles permanecessem ligados a Jesus, em todos os momentos, eles iam sugando a seiva da vida da pessoa de Cristo. Eles não só teriam vidas cheias de prazer, mas dariam muito fruto para Deus. E mais do que isso, eles iam ter o privilégio de ter o próprio Cristo neles. Cristo os controlando, Cristo fabricando as suas obras por meio dos discípulos. A árvore é Cristo e o fruto é dele. Nós apenas os objetos que ele usa para produzir frutos. Mas Jesus disse que isso só ia acontecer se eles obedecessem a sua palavra, que ia limpar eles para cada vez darem mais frutos ainda. E é justamente nesse contexto que Jesus chama os seus discípulos à obediência. Perceba o que dizem os versículos 12 até 14. O texto diz assim: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Até aqui por enquanto. Versículo 10, se você se lembrar, Jesus disse que os discípulos deveriam obedecer aos seus mandamentos, certo? Ele disse: vocês obedeceram aos meus mandamentos, e continua. Mas agora, nesse versículo 12, Jesus resume todas as suas ordens em uma só ordem. Qual é a ordem? O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros. E ele diz: assim como eu vos amei. Eu quero te perguntar, principalmente você que é pai ou professora ou mãe. Se você tivesse só uma ordem para dar para os seus filhos, para os seus alunos, ou pastor, para as suas ovelhas, qual é a ordem que você ia dar? Você só tem uma para dar. Talvez você pode pensar, ia falar mesmo, pode? Ame a Deus, ok? Faça o que quiser. O pessoal está sendo bem espiritual, né, nas respostas. Talvez você pode pensar, bom, eu só tenho uma ordem, então talvez eu diria: respeite os mais velhos, obedeça aos mais velhos, obedeça aos seus pais, coma todos os legumes, sempre tenha educação, ouça sempre o que eu digo. São várias possibilidades, você só tem uma ordem. E é interessante que Jesus não disse nenhuma dessas. Ele deu apenas uma que parece bem geral, parece bem subjetiva, e ele para por aí. E aí alguém pode pensar: beleza, então, eu posso fazer o que eu quiser. Se a única ordem é amar o outro, então eu vou amar do meu jeito e vou viver numa boa, vou viver do meu jeito. Só que é aí que nós nos enganamos, porque Jesus deixa um exemplo no versículo 12. Ele diz: como eu vos amei.
Então, amor verdadeiro não é uma coisa que nós definimos na nossa cabeça, não é uma coisa que a sociedade diz que é amor. Amor não é aquele sentimentinho quentinho que nasce no coração de quem está apaixonado. Amor não é ir com a cara de uma pessoa, porque se nós quisermos saber o que é amor, nós precisamos olhar para como Cristo nos amou. E é justamente isso que ele vai explicar no versículo 13. Ele diz que ninguém no mundo pode demonstrar ou ter um amor maior do que esse. Qual que é o amor? Alguém dar ou entregar a própria vida pelos seus amigos. Isso aqui é amor. E justamente foi isso que Jesus fez por nós. Só que Jesus está sendo bem bonzinho aqui em nos chamar de amigos. Porque na verdade Romanos 5,8 diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E ainda em Romanos capítulo 5, versículo 10, Paulo vai dizer que nós fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos inimigos, declarados de Deus. Então nós não tínhamos nada de bom em nós para que Jesus morresse por nós. E aí os discípulos são chamados de amigos, porque é como Jesus os considera. Eles não eram amigos de Cristo, mas por causa do seu pecado não eram. Eles eram inimigos de Deus. E quando nós olhamos para essa definição de amor que Jesus dá, o nosso queixo cai. E por que o nosso queixo cai? Porque nós somos chamados a amar aos outros como Cristo nos amou. Mas Cristo não nos amou quando nós tínhamos coisas boas para oferecer para Cristo. Pelo contrário, Cristo nos amou quando éramos seus inimigos. E a ideia aqui é que esse amor não ficou só em palavras, do tipo, como eu amo os homens. Jesus lá no céu, a gente aqui na terra. Jesus, como eu amo esses pecadores miseráveis. Olha, como eu tenho sentimentos profundos pelos homens. Meu coração acelera quando eu lembro dos homens. Não foi assim que Jesus nos amou. O amor de Cristo se manifestou em uma ação de sacrifício. Cristo deu a sua vida em nosso favor. Jesus entregou a si mesmo a morte para que nós pudéssemos viver. E isso aqui é amor. Essa é a definição de amor. É você abrir mão de si para salvar os outros. É você sair do seu conforto para se sacrificar por quem não merece. Amor não é sentimento. Amor é ação. Mas é aí que entra a parte mais difícil do texto, se é que já não está difícil. Versículo 14. Jesus não só nos dá uma aula do que é amor, mas ele nos desafia. Em outras palavras, ele diz assim: eu entregarei minha vida pelos meus amigos. Eu os salvarei mesmo que eles não mereçam. Vocês querem fazer parte dessa lista de meus amigos? Ele diz, então, façam o que eu vos ordeno. Amigo de Jesus é quem obedece a Jesus. Quem desfruta do sacrifício de Cristo é só aquele que obedece a Cristo em amor. E sabe qual é a ordem de Cristo aos seus amigos? Amem uns aos outros como eu vos amei. Porque vocês não mereciam ser amados e os outros também não merecem ser amados. Porque vocês não tinham nada de bom para oferecer e os outros também não vão ter nada de bom para oferecer para você. Porque você era meu inimigo e os outros talvez também sejam seus inimigos. Mas eu dei a minha vida por vocês e vocês devem dar sua vida aos outros. Isso é amor, isso é me obedecer. E é interessante perceber que todas as ordens de Jesus se resumem a apenas uma só, né? Amar ao próximo. E é justamente isso que Paulo vai dizer em Romanos 13:10. Ele diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, quando você ama o próximo, não como o mundo ensina, mas ama como Cristo diz, se entregando pelo seu próximo, sacrificando o seu eu por quem não merece, você cumpre todas as ordens de Deus. Eu vou dar alguns exemplos. Quando você ama seu próximo, você não adultera. E por que você não adultera? Porque você vai se sacrificar pela sua esposa, pelo seu marido. Quando você ama o próximo, você não cobiça as coisas dos outros, porque você quer ver o bem dos outros. Quando você ama o próximo, você não se ira com aquela pessoa, porque você sabe que se fizer isso vai ser um assassino. Odiar já é matar diante de Deus. E você não quer que aquela pessoa morra. Quando você ama
que você morra no lugar daquela pessoa, porque isso é amor. Porque foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Jesus se entregou por nós, a vida de Jesus pela nossa vida. E isso é amor. A sua vida pela vida do próximo. O seu conforto pelo conforto do outro. O seu prazer abaixo do prazer do seu cônjuge. A alegria dos outros antes da minha alegria. Isso é amor, segundo Jesus. Isso significa que se nós quisermos obedecer a Cristo, em todas as ordens de Cristo, nós precisamos amar uns aos outros. E não adianta nada nós sermos o rei ou a rainha das boas obras dentro da igreja e decorar todos os versículos da Bíblia, ganhar a espada ao ar de todos e achar que a santificação própria tem andado muito bem, obrigado, se você não ama. Você não está obedecendo a Cristo. Porque a nossa obediência ao Senhor envolve os outros. Por isso, o desafio de Cristo aqui é: dê a sua vida pelos outros. Amigos de Cristo obedecem a sua ordem de amar quem não merece. E esses amigos de Cristo fazem isso porque eles mesmos não mereciam ter sido amados por Cristo. Algumas dicas de como isso pode ser cumprido: abrir mão do seu prazer pelo prazer do outro. Deixar de pensar só em você e pensar no outro. Parar de querer que todos te sirvam e começar a servir aos outros. Ao invés de ser o primeiro da fila, que tal talvez ser o último da fila no próximo almoço? Ao invés de responder uma calúnia à altura, tratar a pessoa que o caluniou com bondade. Ao invés de virar a cara para quem te fez mal, perdoar e se entregar por essa pessoa. Porque quando essas coisas estiverem acontecendo, você vai estar obedecendo a Cristo. Porque caso contrário, você está só se enganando, achando que está obedecendo, mas está sendo egoísta e amando só a si mesmo. Porque nós não podemos nos iludir. A nossa santificação passa pelo modo como nós tratamos nosso irmão. A nossa santificação passa pelo modo como tratamos nosso irmão. Mas também esse é um trecho que desafia o nosso coração a nos avaliarmos. Para avaliar a nossa amizade com Cristo. Porque você é amigo de Cristo se você fizer o que Cristo te manda. Foi isso que ele disse: vós sois meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Então, agora pare e pensa: se você vive do seu jeito, fazendo só o que te dá na telha, se você ignora os mandamentos de Deus, ou você nem sequer pensa em amar o seu próximo, o que isso significa? Que você está desobedecendo a Cristo. Isso significa que não adianta nada você achar que é amigo de Cristo, porque só é amigo de Jesus quem obedece às ordens de Jesus. Então, se nós não amamos aos outros, nós não agimos como amigos do Senhor, porque quem obedece a Cristo ama o próximo. A segunda coisa que nós vemos nesse texto é: se Jesus chama os discípulos à obediência, agora ele motiva os discípulos à obediência. E olha o que ele diz nos versículos 15 a 17. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isto vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Jesus dá duas motivações para os discípulos obedecerem e amarem. A primeira é por causa de como ele os considera. Nós vemos isso no versículo 15. Por que eu devo amar o meu próximo? Por causa da maneira como Jesus te considera. Olha o que ele diz no versículo 15. Eu já não chamo vocês de servos, de escravos, de serviçais, porque um servo não sabe o que o seu senhor, seu dono faz. É interessante que naquela época que Jesus está dizendo isso, um servo, ele não tinha direito nenhum de saber de nada a não ser daquilo que ele tinha que fazer, as suas obrigações. Ele simplesmente tinha que obedecer, mesmo que ele não entendesse o porquê que ele tinha que fazer aquela ordem. E mesmo que ele não concordasse com aquilo, ele tinha que fazer, caso a vida dele estava em risco. E pior do que isso, ele muito menos sabia o que o seu senhor fazia. Porque o seu dono não tinha obrigação nenhuma de chegar no escravo. Imagina, né? Um senhor de escravos chegar, sentar com o escravo de manhãzinha: hoje eu vou lá na fazenda de fulano, tá? Você me dá permissão, escravo? O escravo não tinha essa autonomia. Mas Jesus diz que o seu relacionamento com os discípulos não é assim.
Versículo 15 ele diz que é o contrário. Eu chamo vocês de amigos. E por que eu chamo vocês de amigos? Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu contei a vocês. E é justamente isso aqui que um amigo faz. Um amigo revela suas intenções. Um amigo é transparente. Um amigo abre a porta para o conhecimento pessoal. Nós conhecemos muitas pessoas só de conversar bom dia, boa tarde, obrigado. Por favor. Mas amigo de verdade é aquele que pratica como Jesus praticou a amizade. E Jesus, como nosso amigo, ele é aquele que revela não só quem ele é, mas é aquele que revela o que ele pensa, revela aquilo que ele vai fazer e revela até por que ele vai fazer aquilo. Mas principalmente, Jesus é o melhor amigo porque ele revela aquilo que Deus disse a ele. Foi isso que ele disse. Eu chamo vocês de amigos porque tudo que o Pai me disse eu falei para vocês. E aqui nós vemos um belo exemplo de amizade, de amigo de verdade. Amigo é aquele que te fala tudo o que ouviu do Pai. E você poderia avaliar suas amizades nesse momento. Amigo é aquele que te aproxima de Deus. Amigo é aquele que se interessa com a sua vida espiritual. Amigo é aquele que se abre sem se importar do que vão pensar dele. A pergunta é, você tem amigos assim? Ou melhor, você é um amigo assim para as pessoas? Por enquanto nós vemos que a obediência a Cristo, depois de ouvir uma frase como essa que ele disse, ela muda tudo. Eu quero que você perceba isso. Porque pelo simples fato de Jesus dizer que é nosso amigo e não nos trata como escravos, é como se Jesus estivesse querendo dizer o seguinte, abre aspas. Olha, o que eu mando você fazer não é uma coisa ruim. Porque eu não sou um carrasco que só pensa em si mesmo e desconsidera o seu conforto. Pelo contrário, eu sou um amigo, e um amigo que te ama, e que se te dá uma ordem é porque pensa no teu bem. Aliás, eu me abro com você e eu faço você saber quais são as minhas intenções. Eu não sou uma pessoa falsa. Eu não sou uma pessoa que se relaciona com você por interesse. Pelo contrário, o meu interesse é que você faça a vontade de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Já parou para pensar que Jesus te considera um amigo? Que Jesus te trata como um amigo? Que Jesus te ama como um amigo? Jesus se entrega por você como um amigo? Jesus é transparente como um amigo? Ele é amável como um amigo? Ele é sincero como um amigo? Ele pensa no nosso bem como um amigo faz. E o que isso significa? Que quando nós ouvimos uma ordem da sua doce voz, nós não sentimos raiva. Ou nós não fazemos por obrigação. Ah, que chato, Jesus mandou fazer isso. Nós obedecemos por prazer e amor ao nosso amigo. Antes de ir para o seminário, eu trabalhei em uma empresa que eu trabalhava, o meu setor tinha que fazer decoração. Não era meu papel, mas eu tinha que fazer. E eu tinha que passar madrugadas acordado, porque o gerente me mandava fazer aquelas decorações. Imagina a minha motivação, né? Eu fazia com aquela cara desse tamanho de qualquer jeito. Ou fazia só para ele aceitar. Mas era reclamando a noite toda. Sem nenhum prazer. Enquanto o bonitão estava dormindo, eu estava lá trabalhando. Alguns anos depois de trabalhar nessa empresa, eu fui convidado para o casamento de um amigo meu. E eu ia ser padrinho e só. Cheguei mais cedo, porque ele falou, pode ir na chácara, vamos poder jogar bola, nadar. Eu falei, que beleza. Eu tive que chegar, eu nem saí dentro do carro. Na hora que eu cheguei, preciso ir na confeitaria, preciso ir no supermercado, e eu fiquei rodando o dia inteiro com o carro, gastando meu combustível. Quando parei o carro, e aí tudo bem, fui cumprimentar o meu amigo, o noivo, e ele disse, rapaz, eu estou desesperado. O pessoal que ia vir fazer a decoração aqui não veio, e o palco não estava montado, e eu falei, não tem mais ninguém para fazer. Lá vai eu fazer para o meu amigo, né? E comecei a fazer aquele palco. E enquanto fazia, meu amigo vinha e falava, rapaz, mas esse negócio está esquisito, você tinha que pôr aquilo ali. Aí passavam pessoas e falavam, mas esse negócio está torto. Mas não tem ninguém para te ajudar. E críticas, e cobranças, e ajustes. Mas o sentimento era diferente do que quando eu fazia para o meu patrão.
Quando meu patrão reclamava, e eu tinha que fazer por obrigação, eu não tinha prazer nenhum em fazer. Mas quando era meu amigo, mesmo sendo grosso comigo, eu fazia por amor ao meu amigo. Porque o meu maior prazer seria ver ele subindo naquele palco, junto com a sua noiva, e se casando no momento mais feliz da vida deles. E ali não tinha sofrimento que não pagasse aquela alegria. É isso que Jesus está dizendo aqui. A minha voz para você não é a voz de um carrasco, é de um amigo. Então quando você ouve a minha doce voz, você não sente raiva. Você não faz por obrigação, mas você faz por prazer, porque eu te amo. Porque a nossa maior motivação é ver o nosso amigo, o nosso melhor amigo, feliz com as nossas vidas. A nossa maior motivação não é o medo de ser punido, mas é o prazer de fazer um pouquinho em troca de tudo que ele já fez por nós. Pense um pouquinho se esse nosso amigo Jesus deu a própria vida em favor de nós quando ainda éramos seus inimigos. O que é tão difícil que ele nos peça que nós não podemos fazer por amor a ele? O que é tão difícil que Jesus está te pedindo comparado com o amor dele por você? Nós precisamos sempre lembrar que antes de obedecer a Cristo, lembrar como ele me considera. Eu tenho uma identidade, Jesus me vê como amigo. E o desafio é não trair essa amizade sincera e verdadeira com a desobediência. Essa primeira motivação, por causa de como Cristo nos considera. A segunda, está no versículo 16, é por causa da missão que Jesus nos deu. Perceba o que nós vemos no versículo 16. Jesus lembra que não foram eles que escolheram a ele, mas pelo contrário, eu vos escolhi. Então, se por um lado, Jesus nos motiva pela intimidade que nós temos com ele, por outro lado, Jesus nos lembra que uma vez salvos por ele, nós somos mais donos de nós mesmos. Não fomos nós que encontramos Jesus perdido por aí. Olha, tadinho desse Deus aqui que está caído aqui. Acho que eu vou levar ele para casa. Deixa eu convidar ele para morar no meu coração. Porque ele precisa de alguém para ser o servo dele. Não foi isso que aconteceu. Não fomos nós que salvamos Jesus dos seus pecados. E graças a Deus que ele achou a gente. Foi o contrário. Ele quem nos resgatou das trevas. Se não fosse Jesus, nós estaremos perdidos ainda. Mas ele não só nos salvou, como o versículo 16 ainda diz, nos designou para irmos e darmos frutos. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Essa era a missão dos discípulos. Não só serem salvos, mas saírem dos seus lugares, se moverem para produzir frutos. Mas ele ainda chega a dizer que nessa missão, tudo aquilo que eles pedissem ao Pai em seu nome, versículo 16, o Pai concederia a eles. Lembra que nós já falamos sobre isso? Só que não é um cheque em branco, em que Jesus oferece para você e diz, peça o que você quiser com fé que eu vou te dar. É um cheque em branco? Não é. Por quê? Não é aquela ideia de tome posse daquilo que você deseja pela fé. Porque o que Jesus está querendo dizer é que quando você luta para cumprir frutos, para produzir frutos, santificação, falar dele para as pessoas que não conhecem, amar essas pessoas, obedecer a Cristo, oferecer às pessoas uma vida de amor e paz com Deus, tudo o que nós pedimos para realizar este propósito em seu nome, como se fosse ele pedindo, o Pai vai nos conceder. Isso porque nós estaremos orando segundo a vontade de Cristo. Deus nos criou para nos relacionarmos com ele. Portanto, se nós orarmos por coragem, se nós orarmos por sabedoria, lembra que foi o que nós pedimos aqui? Se nós orarmos por oportunidades de falar do amor dele às pessoas, Deus vai abrir as portas do céu e vai derramar bênção sobre nossas vidas, de acordo com aquilo que nós estamos pedindo. Isso porque nós estamos vivendo o propósito para o qual nós somos criados. Por isso, o desafio para essa segunda motivação é lembrar que não é Jesus quem deve algo para nós, como tem muitas pessoas dizendo por aí. Pelo contrário, somos nós quem devemos tudo a Jesus. E tudo com letra maiúscula. Você e eu não éramos nada. Nós éramos perdidos, pecadores miseráveis, merecedores do inferno. E foi Ele quem nos tirou dessa condição. Então, se tem alguém que tem direito de determinar
ou de reivindicar alguma coisa, quem é? É o próprio Jesus. Mas Jesus faz isso? Miserável, me obedeça. É isso que ele faz? Ele trata com amor. Mas ele deixa uma missão muito clara. Ele diz: vá dar frutos, santifique-se, seja uma bênção para as nações, espalhe o meu nome na terra, salve almas do inferno com o amor que vem da cruz que te alcançou. Por isso o desafio para nós é: vá e dê fruto que permaneça. Não perca a sua vida com distrações desse mundo. Não jogue a sua existência no lixo. Não ame o mundo e nem o que há no mundo. Ame as pessoas do mundo e apresente às pessoas do mundo o Salvador como um verdadeiro amigo. E o desafio então é orar por essas coisas. É orar por motivos espirituais. E não só coisas físicas. Parar de orar somente para Deus mudar as circunstâncias da sua própria vida. Parar de ficar orando somente para que Ele diminua o seu sofrimento. Para que Jesus te dê um emprego melhor. Que Ele te ajude a trocar de carro. Você pode orar por essas coisas sim, mas não só orar por essas coisas. Principalmente, segundo Jesus está orientando, orar pela sua própria produção de frutos. Orar para que Deus te ajude a obedecer. Orar para que Deus te ajude a lembrar da palavra naquele momento de tentação. Orar para que Deus te dê a palavra certa na hora certa. Para que Ele abra as portas do Evangelho no trabalho, na faculdade, na empresa, em casa. Orar para que Deus amoleça o coração daquele seu amigo ateu. Orar para que o Senhor salve o seu marido. Orar para talvez que Ele converta os seus filhos. Orar para que Ele mude a sua esposa. Enfim, ore por motivos espirituais. Porque essa é a sua missão e a minha missão. E se nós oramos com base na nossa missão, nós podemos ter certeza de que Deus vai responder. Porque é isso que Ele prometeu. Jesus termina no versículo 17 a fala dele nesse assunto, repetindo a ordem: amem uns aos outros. Em resumo, o que Jesus ensina nesse texto é o seguinte: quem me obedece, ama o seu próximo. E faz isso porque eu considero como meu amigo. Em outras palavras, amigos de Jesus obedecem a Jesus. E obedecer a Jesus significa amar o seu próximo. Vamos falar juntos essa frase? Amigos de Jesus obedecem a Jesus. E obedecer a Jesus significa amar o seu próximo. Com base nisso, nós podemos responder aquela frase: ame e faça o que você quiser. Se nós definirmos o que é o amor bíblico, essa frase é verdadeira. Porque, como nós vimos nesse texto, quem ama obedece. E essa é a lógica de Jesus. O amor, ele tem regras. E para nós sermos amados e nos sentirmos amados, nós precisamos respeitar essas regras. Amor não significa falta de regras. Cristo nos ama, e porque Ele nos ama, Ele nos põe limites. E se nós quisermos desfrutar desse amor, se nós quisermos tirar dele energia e alegria para o nosso viver nesse mundo, nós precisamos obedecer às regras de Jesus. Então, por que eu citei essa frase? Ela, sem o seu contexto, eu concordo com vocês também, no início. Eu diria não, ela é falsa. Mas dentro do seu contexto, ela é totalmente verdadeira. Quem disse essa frase foi o grande teólogo do século IV, Agostinho de Hipona. E ela vinha acompanhada de um complemento. E o complemento dele é o seguinte, abre aspas: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás em amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. Isso é obedecer a Cristo. É você amar do jeito certo, e o jeito certo é o jeito de Cristo, e fazer o que você quiser. Porque o que você vai querer fazer é a vontade de Deus, porque você está amando como Cristo te ama. Amém?